Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar uma discussão que ronda o meio jurídico bastante interessante, que é se estados e municípios podem restringir o acesso do cidadão às praias. O objetivo do vídeo é analisar os fundamentos jurídicos de quem entende ser possível e também de quem entende não ser possível. Nós temos ciência de que existem decretos estaduais, mais especificamente no Rio de Janeiro e no estado de Pernambuco, que restringem o acesso à praia por parte dos cidadãos. Aqui é importante dizer que existe mais dúvida do que certeza no meio jurídico, e o objetivo do vídeo é expor os argumentos tanto de quem entende ser possível, quanto de quem entende não ser possível diante do cenário constitucional e infraconstitucional atual, ou seja, do cenário jurídico de combate ao Covid-19. Então vamos analisar com cuidado. É importante que se diga desde já que os decretos que proíbem o acesso à praia sempre trazem a previsão da infração prevista no artigo 268 do Código Penal, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, e a respectiva pena, que é detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Todos os decretos estabelecem, portanto, a proibição do acesso à praia e estabelecem também, enquanto infração a essa proibição, justamente o que está previsto no artigo 268 com a respectiva penalidade. Eu preciso esclarecer que restringir por parte do decreto não é evitar a aglomeração de pessoas ou proibir com que as pessoas estejam juntas na praia. O que nós estamos tratando aqui é uma proibição de acesso à praia por parte de qualquer pessoa. Então é uma proibição geral. As pessoas não podem ir à praia por conta dos decretos estaduais que nós vamos analisar. Não é, nesse caso, uma proibição de aglomeração na praia. Então aqui nós estamos diante de um ato do poder público que, nesse caso, proíbe o acesso à praia por parte de qualquer pessoa. É preciso que isso esteja claro, porque no que diz respeito à proibição de aglomeração, me parece que as pessoas que estudam isso, principalmente no direito administrativo, entendem que estados e municípios podem fazer exatamente porque eles têm competência concorrente, nos termos do que disse o Marco Aurélio, para tomar atitudes que protejam a saúde pública no combate à pandemia do Covid-19. Então aqui não é a proibição de aglomeração, que seria tranquilo. Aqui é a proibição de ir à praia propriamente, e essa proibição é para qualquer pessoa. Feitas essas considerações, para que a gente entenda o tema na sua completude, é preciso passar pelas premissas jurisprudenciais que já existem no que diz respeito ao combate à Covid-19 por parte de estados e municípios. Temos decisões do Supremo Tribunal Federal que nos orientam enquanto premissas aquilo que pode ou não estados e municípios nesse momento. A primeira delas é a decisão do Marco Aurélio na ADI 6341. O Supremo Tribunal Federal, por medida cautelar, entendeu que estados e municípios possuem competência concorrente para tomar medidas no sentido de preservar a saúde pública. Eu já disse aqui nesse canal que essa decisão pende de análise de embargos declaratórios da Advocacia Geral da União, que eu já expliquei em outro vídeo, justamente porque o ministro usa competência concorrente, quando na verdade legislar sobre saúde seria competência da União Federal. O ministro vai esclarecer isso quando julgar os embargos da Advocacia Geral da União, mas o que nós temos no momento é uma decisão do Marco Aurélio dizendo efetivamente que estados e municípios podem, no âmbito das suas atribuições, tomar atitudes no combate à proliferação do vírus e, portanto, à preservação da saúde pública. Essa é uma premissa jurisprudencial. A outra é que o Dias Toffoli, num pedido de suspensão do município de São Bernardo do Campo, disse que municípios podem restringir a locomoção dos cidadãos desde que pautados em respaldo técnico da Anvisa. Então preste bastante atenção, porque essas premissas são importantes para entender os argumentos que nós vamos estudar a seguir. Então, é possível interditar o acesso à praia? Existem opiniões divergentes, como falei no começo do vídeo. O objetivo aqui será, nesse caso, analisar os argumentos dos dois lados para entendermos a completude do tema sem chegarmos efetivamente a nenhuma definição. Para quem entende que só a União pode restringir o acesso à praia, os argumentos são simples. A praia, nos termos da Constituição, é bem da União e de uso comum do povo. Logo, apenas a União poderia expedir decreto proibindo o acesso à praia. Esse é o primeiro argumento. O fato de termos determinação constitucional que estabelece que o bem é da União faz com que muita gente entenda que somente a União pode restringir o acesso ao seu bem, justamente por se tratar de um bem de uso comum do povo
Então só aquele que detém o bem é que poderia, de certa forma, restringir o acesso. Existem argumentos no sentido de que só a União poderia limitar a locomoção e, portanto, o acesso à praia se decretado o estado de sítio pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional. Então, nesse caso, nós teríamos efetivamente aqui apenas a impossibilidade de acesso à praia se a locomoção estivesse comprometida por decretação de estado de sítio. Já estudamos o estado de sítio também aqui no canal em um outro vídeo, analisamos o estado de sítio e como pode ser decretado e vimos que um dos efeitos sobre os direitos fundamentais é justamente nessa situação impedir a locomoção dos cidadãos. Um outro argumento é que a União, ou somente a União, poderia restringir o acesso à praia, mas que ela não precisaria de estado de sítio decretado, ela poderia fazer isso justamente nos termos da Lei 13.979, ou seja, poderia decretar a restrição do acesso à praia com fundamento na Lei 13.979, também já estudada no canal. Então, quem defende que só a União poderia restringir o acesso à praia, defende basicamente esses três argumentos. O bem é da União, ela só poderia fazer isso se houvesse estado de sítio decretado, ou ela pode fazer isso, mas só ela pode, ainda sem estado de sítio, mas com fundamento na Lei 13.979. Uma outra parte de doutrinadores e professores entendem que estados e municípios poderiam restringir o acesso do cidadão à praia, e aqui os argumentos são outros. Primeiro, o bem é da União, isso não se discute, dizem professores e doutrinadores, mas está em território estadual e municipal, razão pela qual o Estado e município podem restringir o acesso à praia, pois a titularidade do bem não se confunde com a sua utilização, o bem não deixaria de ser da União. O argumento aqui é muito simples, o bem é da União, mas se encontra em território estadual e municipal, e aí ter o bem é uma coisa, restringir o acesso ao bem é outra. A restrição do acesso ao bem não retiraria o bem da União, e nesse caso específico seria uma atitude que Estado e município tomariam no sentido de preservar a política pública, e aí nós vamos para o outro argumento. Estados e municípios eles podem tomar medidas de proteção à saúde pública, eis que a competência para isso é concorrente, nos termos do que decidiu Marco Aurélio, decisão já analisada aqui no canal e que pende de apreciação de embargos de declaração da Advocacia Geral da União, mas a cautelar do Marco Aurélio é válida e nesse ponto sustenta o fundamento de quem entende que estados e municípios podem restringir o acesso do cidadão às praias. O terceiro argumento também utiliza a premissa jurisprudencial que explicamos no começo desse vídeo e diz o seguinte: se estados e municípios podem restringir a locomoção total das pessoas, nos termos do que disse o ministro Dias Toffoli, desde que haja respaldo técnico da Anvisa, também podem restringir a locomoção a determinados locais. Então preste bastante atenção, porque esses argumentos são bastante interessantes. Ou seja, o fato de restringir o acesso à praia não retira a titularidade do bem da União, por parte de Estado e município, que estão efetivamente promovendo a proteção à saúde pública dentro dos seus territórios, estaduais e municipais. Então, nesse caso, estariam cumprindo a determinação do Marco Aurélio no que diz respeito à medida cautelar essa válida para todos os efeitos até o momento, e que, se o Toffoli disse que municípios podem restringir a liberdade de locomoção total do cidadão, obrigando-o a ficar em casa, então quem pode o mais pode o menos, os municípios e estados poderiam, desde que respaldados pela Anvisa, proibir o acesso às praias e com isso evitar com que as pessoas se aglomerem nas praias marítimas, bens da União. São argumentos importantes que se contrapõem diretamente a quem defende que só a União poderia, nesse caso, restringir o acesso do cidadão à praia. E aí tem um outro argumento, que é esse aqui, eu acho que é forçação de barra, que diz que praia é via pública e, como tal, pode ser interditada pela autoridade local nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. Lá no Código de Trânsito Brasileiro, via está assim denominada: superfície onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Então, por isso aqui, imagino que não se pode considerar com que a praia propriamente seja via pública a ser interditada por autoridade de trânsito. Mas existe esse argumento correu entre alguns professores e doutrinadores que estão analisando a possibilidade ou não de interditar a praia e de quem seria, portanto, essa competência. Mais uma análise que envolve efetivamente distribuição de competência constitucional, União, Estados e Municípios.
tema muito interessante que veio à tona justamente para saber o que cada ente pode e deve fazer no combate à pandemia do Covid-19, e isso vai gerar efetivamente muita discussão jurídica, muita decisão jurisprudencial, com grandes chances de cobrança em provas dos concursos da advocacia pública. Na minha opinião, a minha opinião é que efetivamente a praia é bem da União e somente ela poderia restringir o acesso ao bem de uso comum do povo, justamente porque é dela, da União, a propriedade do bem. Então eu me filio a esses argumentos aqui. A praia é bem da União e de uso comum do povo, somente ela poderia restringir o acesso à praia e penso que ela poderia fazer isso sem decretação de estado de sítio, calcada na Lei 13.979, é apenas a minha opinião como professor de Direito Constitucional. Então tá aí, discussão muito interessante, espero que você tenha entendido e anote, porque provavelmente isso estará nos próximos concursos da advocacia pública, então é bom se ligar e aprender ao máximo com a situação que estamos vivenciando, porque certamente essas questões do dia a dia atual serão reproduzidas em provas futuras. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.